Fala pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre o funcionamento do cooler, né? E para que no final desse vídeo você consiga definir se você vai conseguir tocar o resfriamento do seu aquário apenas com o cooler ou se você vai ter que partir para um chiller, né? Então, a primeira coisa a se falar é que quando a gente está falando de cooler para resfriar o aquário, a gente está trabalhando com uma propriedade física que se chama temperatura de bulbo úmido, né? Então, essa temperatura de bulbo úmido vai servir tanto para água doce quanto para água salgada, tá? Eu fiz os testes aqui em casa e basicamente é a mesma temperatura para os dois casos, né? Então, a temperatura ela pode ser calculada, né? E como que ela é calculada essa temperatura? Com três variáveis. Uma delas é a pressão, né? E aí a maioria desses sites que você calcula a temperatura de bulbo úmido, eu até vou deixar um na descrição desse vídeo, é a altitude, né? Ou a pressão, e aí ele vai pedir altitude e aí ele converte automaticamente em pressão ela, né? A segunda vai ser a temperatura no local e a terceira vai ser a umidade no local, né? Então eu montei dois exemplos aqui, só para ficar um pouco mais didático, né? Então no primeiro caso, a temperatura é de 32 graus, a umidade ela é de 50% e a temperatura de bulbo úmido no final, né? Isso daí é 760 metros de altitude, né? Que é a altitude aqui de São Paulo, mais ou menos, ele vai dar 23,69 graus, a temperatura de bulbo úmido. O mesmo exemplo, né? Agora no exemplo 2, é os mesmos 32 graus, só que a umidade é 80%. Então você viu que a temperatura de bulbo úmido foi para 28,99, né? Então, o que a gente consegue enxergar com isso, né? Que o quanto maior a umidade, menor a capacidade de resfriamento do aquário. Então a gente pode perceber que o quanto mais úmido o lugar, menos vai se resfriar seu aquário, né? Então agora imagina que esse ventilador, ele está no SUMP, né? E na minha opinião o SUMP não é o melhor lugar para resfriar o aquário, porque a gente já sabe que o SUMP é um lugar úmido dentro do aquário, né? Ele fica fechado dentro do móvel, enfim, toda evaporação de água que acontecer lá, ela vai... não tem muito para onde sair, né? E mesmo que você tenha algum ventilador retirando essa umidade de dentro do móvel, ela ainda vai ser maior do que a umidade do lado de fora do móvel, né? Então, se, por exemplo, você tem... se você está num dia quente e você abre o seu móvel, você vai perceber que a temperatura vai conseguir baixar melhor, né? Mas não porque o móvel está quente, mas sim porque a umidade dentro do móvel é maior do que a umidade do lado de fora, né? Então, na minha opinião, o melhor lugar de colocar o cooler, né? O ventilador, seja o que você está utilizando, é no display, né? Então a gente tem um trabalho de como deixar menos feio, né? Ou um pouco mais bonito o ventilador no display. Mas lá que você vai conseguir chegar na melhor temperatura, né? E por último eu coloquei aqui, ó, que o valor final da temperatura do aquário é quase um pouco abaixo da média das duas temperaturas. Então o que eu percebi aqui? Em um dia que mais ou menos a temperatura aqui em casa estava nesse primeiro exemplo, a temperatura que estava conseguindo ser mantida, né, era de mais ou menos 27 graus aqui no meu aquário, né? Então a gente pode perceber que ele não consegue chegar ao aquário na temperatura de bulbo úmido, porque você tem todo o ambiente aquecendo a água, né? E você tem a evaporação da água fazendo baixar a temperatura. Então ela vai chegar num equilíbrio, né? Então você pode perceber que se a temperatura de bulbo úmido na sua cidade der 27 graus, 28 graus, provavelmente você, mesmo tendo a maior eficiência possível no resfriamento via evaporação, você não vai conseguir chegar numa temperatura menor que isso, né? E aí você teria que optar pelo chiller, né? Mas então o que eu indico vocês a fazerem? Busca as médias históricas de temperatura da sua cidade, né? Tenta dar uma olhada em mais ou menos como que funciona a umidade dentro da sua cidade. Coloca nesse site que eu vou deixar na descrição do vídeo e tenta entender se somente um cooler daria mais ou menos certo para você tocar o seu aquário ou se no seu caso você precisaria de um chiller, né? Lembrando que
aquário marinho não é muito bom, ainda mais quando você tem corais, passar de 28 graus. Na minha opinião, seria o máximo a chegar aí 28, 28,5, né? Eu tenho SPS no meu aquário e foi a temperatura máxima que eu cheguei, mantendo bem os meus SPS, né? Então, é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês a tentar pelo menos calcular, né, ou a entender como que funciona a temperatura dentro do aquário marinho e definir se vocês vão conseguir trabalhar com cooler ou se vocês vão ter que partir para um chiller, tá bom? Bom, obrigado pela atenção, pessoal. Se puder, curte esse vídeo aqui, né, compartilha com os amigos e se inscreve no canal. Valeu, valeu!